Tu terá suas contas julgadas hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente vai falar sobre isso e outros assuntos também no mundo da política. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa, obviamente, mais uma vez ressaltando aqui que, em virtude de um problema de conexão, hoje o seu Jornal da Cidade começou um pouquinho mais tarde, às 7 horas e 40 minutos. Faremos, obviamente, um jornal um pouco mais curto em virtude dessa situação. Estado de São Paulo de hoje, sem qualquer controle, Congresso repassa 1 bilhão e 900 milhões de emendas. Neste ano, 66% dos parlamentares usaram a chamada transferência especial. Tóquio 2020, Alemanha, primeiro rival no caminho do bi. Seleção brasileira de futebol estreia amanhã contra o adversário da final dos Jogos do Rio em 2016. É a revanche aí. Bolsonaro sugere fundo eleitoral menor de 2 bilhões. Sistema S resiste a financiar plano de governo. Militares em competição. Atletas das Forças Armadas são 30% da delegação brasileira. São Paulo passa na Libertadores. Time vence o Racing e pode pegar o Palmeiras nas quartas de final. Essas foram as manchetes do Estadão de hoje. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: governistas tentam beneficiar bases na reforma de servidor. Propostas de emendas à PEC miram categorias ligadas ao bolsonarismo, como militares e forças de segurança. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal, Bolsonaro propõe a recondução de Aras na PGR. Sob crescente pressão, Jair Bolsonaro enviou ao Senado proposta para reconduzir Augusto Aras para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, que investiga e denuncia políticos com foro especial como o presidente. A mensagem foi publicada pelo mandatário ontem. Em nota, Aras agradeceu. São alguns dos destaques do jornal Folha de São Paulo. Estado de Minas, primeiro passo para a canonização. Depois de falhar em gol anulado do Boca, Everson salva o Galo nos pênaltis e lembra Vitor em 2013. Com nova derrota, Cruzeiro cai para o Z4. Dia decisivo para a 381. Parecer do TCU sobre concessão deve sair hoje e Bolsonaro acredita na duplicação dessa rodovia, a BR-381, até o fim de 2022. Aras é indicado para novo mandato na PGR. Bolsonaro ignora mais uma vez a lista tríplice proposta pelo Ministério Público Federal e é criticado por a Associação Nacional dos Procuradores. Essas foram as manchetes do Estado de Minas. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: fora da lista tríplice, Bolsonaro indica Aras para novo mandato na PGR. Para Planalto, recondução pode facilitar a aprovação de Mendonça para o STF. E ainda, presidente confirma veto a fundo eleitoral. O presidente Bolsonaro afirmou que o Congresso extrapolou no valor e confirmou que vetará o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais. A expectativa é que o governo e parlamentares cheguem a um acordo para garantir até 4 bilhões de reais em recursos para as eleições de 2022. 7 horas e 45 minutos. Jornal da Cidade. Só o que importa.
Vamos ao Correio Brasiliense agora, que traz: Bolsonaro reconduz Aras para se blindar em 2022. 2021, uma odisseia no espaço. Ontem, 52 anos depois de 2 astronautas pisarem na Lua, 4 civis protagonizaram um voo também histórico. A primeira viagem espacial a bordo de um foguete civil sem piloto. O bilionário Jeff Bezos embarcou no New Shepard, ao lado do irmão Mark Bezos e da pessoa mais velha do mundo a viver essa experiência, o Wally Funk, de 82 anos, e da mais nova, Oliver Damon, de 18 anos. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: em 12 meses, preço da cesta básica teve alta de 25% em Porto Alegre. Índice é 3 vezes maior do que a inflação média do período. E ainda, após anunciar veto a fundo eleitoral, Bolsonaro sugere reajuste pela inflação. Projeto aprovado na semana passada pelo Congresso amplia financiamento do pleito de 2022 de 2 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais. Vamos agora ao jornal A Crítica, aqui do estado do Amazonas. Em Manaus, imunização anti-Covid. Vacina liberada para todos com mais de 18 anos. Terceiro mutirão de vacinação da capital acontece hoje e amanhã e terá 3 pontos funcionando até a meia-noite. Mobilização para criar agrofloresta de 8 hectares. Com apoio da Embrapa e Eneva, agricultores vão reflorestar equivalente a 8 campos de futebol e diversificar o cultivo agrícola. Temos também aqui: Caixa abrirá 14 agências no Amazonas. Em todo o país, o banco anunciou ontem que vai abrir um total de 268 novas unidades até o fim do ano. Vitória de Castilho é confirmada. Esquerdista foi proclamado presidente do Peru após 6 semanas de disputa eleitoral. E tem também: apoio de Davi está disputado nos bastidores da política do Amazonas. 7h47. O tempo hoje. A previsão do tempo, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Hoje, a cota do Rio Negro é de 29 metros e 30 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o rio desceu 3 centímetros. Até agora, o rio que banha a capital amazonense desceu 72 centímetros. Então, ele segue vazando com velocidade. Trânsito. 7h49. Vamos agora às informações do trânsito na cidade de Manaus com Edila Chaves. Bom dia, Edila. Bom dia, Tiago. Bom dia, o Todinho não, que o Todinho está aqui do meu lado, né? Bom dia pro Zé Gotinha e a Rabesh. Tá certo. Aí está, é isso. A equipe daqui a pouco entra trazendo transmissão de município, mostrando que o site imediato ele vai onde realmente a população aciona. Bom, no trajeto, nós passamos ali pela avenida, pela Ponta Negra, o trânsito fluindo normalmente, apesar da chuva, né? Acordaram aí a base de chuva, não foi, gente? 5 horas da manhã começou uma chuva bem gostosa, convidando para continuar na cama, mas todo mundo indo para as ruas. Graças a Deus, devido a essa chuva, não tivemos nenhuma intercorrência, né, com acidente de trânsito na Avenida Brasil, fluindo tranquilamente ali na Avenida 4 Tapajós, sabendo que da tarde de ontem continua ainda o trabalho, né, na questão do asfalto. Então, ao final da tarde de ontem, teve uma pequena complicação com o fluxo, mas durante essa manhã, lembrando que não foi concluído, então durante essa manhã, possivelmente, quem for passar pela Avenida do 4 Tapajós ainda tem aquele pequeno problema, né, gente? Ou seja, o trânsito vai ficar lento, mas não vai parar, viu? O trabalho continua e, graças a Deus, intercorrência de acidente não temos. Tá certo. Olha, ontem à noite
tivemos um acidente no qual o carro invadiu a casa de uma pessoa, né? E transmitimos ao vivo, tá tudo lá no site para você conferir. Muito importante também você manter os cuidados no trânsito. Obrigado, Edila. Daqui a pouco ela volta com informações, então, do resumo de polícia aqui da cidade de Manaus. 7h50. Trânsito. Covid-19, o Brasil registrou 1.425 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 544.302 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.197. Esse é o segundo menor registro desde o dia 1º de março, quando foi registrado 1.223. O Amazonas confirmou mais 6 mortes por Covid-19 nesta terça-feira. São 5 ocorridas nas últimas 24 horas e também foram registrados 509 novos casos da doença. De acordo com o novo boletim, o número de vidas perdidas para a doença chegou a 13.449. E o total de casos confirmados subiu para 411.894. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas encontra-se na fase laranja da pandemia há 4 meses, que representa risco moderado de transmissão do Covid. Na segunda onda, entre janeiro e fevereiro, o estado enfrentou a fase roxa e vermelha. Aqui no Amazonas, 2.465.706 pessoas já tomaram alguma dose de algum dos imunizantes aplicados em todo o estado do Amazonas. E são mais de 620 mil pessoas completamente imunizadas com as 2 doses da vacina ou com uma dose única da vacina Janssen, né? O público de 18 anos começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira. A partir das 9 horas, aqui em Manaus, pessoas de 19 anos ou mais, na verdade 18 anos ou mais, também poderão buscar a imunização. Serão 12 pontos de atendimento que funcionarão até às 16 horas e outros 3 que terão o funcionamento estendido até a meia-noite. Todos estarão abertos nesta quarta e quinta-feira. Dos 15 locais de vacinação, 7 são grandes pontos estratégicos e 8 são unidades básicas de saúde e centros de apoio, distribuídos em todas as zonas de Manaus, para facilitar, obviamente, o acesso da população. O Centro de Convenções de Manaus, o Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia funcionarão das 9 até a meia-noite, sem intervalo, e os demais pontos das 9 às 4 horas da tarde. O atendimento na sexta-feira deve ser mantido em somente 4 pontos de 1 da tarde até as 5 horas da tarde, que são o Shopping Felipe Dal, o Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, o Estúdio 5 e o SESI, Clube do Trabalhador. Isso na sexta-feira. Olha, muito bom, né? A Prefeitura pôde retomar a vacinação contra a Covid-19 e o governo do estado realizando mutirão de vacinação, mais uma edição do Mutirão Vacina Amazonas, vacinando o público com 18 anos de idade. Ainda falando sobre vacinação no estado, o governo do Amazonas recebeu nessa terça-feira 45.700 doses de imunizantes contra a Covid-19 do tipo Coronavac, Instituto Butantan e AstraZeneca Fiocruz. Pois é, parte dessa remessa será enviada a mais um mutirão de vacinas no Amazonas, marcado para quarta-feira e quinta-feira em Manaus, conforme foi anunciado pelo governador Wilson Lima. O horário estendido até a meia-noite é para o Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual, como falamos agora há pouco. Com mais esta ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas já alcança aí 15 edições em pouco mais de um mês, desde a primeira edição realizada aqui em Manaus mesmo.
Jornal da Cidade. Trabalhadores informais nascidos em abril recebem hoje a 4ª parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupanças digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social, o NIS, com o dígito final 3, poderão receber o benefício. Polícia. Vira essa conexão. Bom, Álvaro, nossa vinda, né, ao município de Iranduba, na verdade, que já estamos bem próximos, é justamente a questão do atendimento à população, várias denúncias sobre vários pontos, e principalmente de Iranduba, desde a semana passada, temos informações de supostos sequestros. Então, com isso, estamos indo para atender a população, onde, inclusive, estão recebendo ordens de toque de recolher. Um absurdo isso, né, Álvaro? Absurdo. O proprietário da casa, ele teve experimentos nas pernas, mas graças a Deus, o atendimento muito rápido do SAMU, e com isso ele não ficou grave, graças a Deus. Agora, esse impacto realmente acabou ocasionando a destruição da picape S10, onde aconteceu. O dono da picape chegou a relatar que deu problema ali no freio, né, do carro, e isso ele não conseguiu mais ter nenhum tipo de controle sobre a máquina. E quando ele deu por si, já teria ocasionado este acidente. Eu sinceramente, eu não gosto muito de morar perto de ladeira, não. Eu tenho medo, Álvaro. Pois é. Bom, obrigado, Edila Chaves. Boa sorte aí. Daqui a pouco a Edila, então, traz ao vivo as informações direto do município de Iranduba, que está passando aí por esse momento de instabilidade. Muita gente ligando para a gente, pedindo a presença da equipe do Imediato no município, e a gente já está a caminho. Aqui no Imediato é assim, a população é quem comanda a nossa pauta. Então é só você adicionar no seu celular o 99311-0060 e toda vez que você precisar da equipe do Imediato, a gente vai estar lá. Obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta aí com a nossa transmissão ao vivo de qualquer ponto do município de Iranduba. 7 horas e 59 minutos. Polícia. O ex-secretário de Saúde da gestão Arthur Neto, Marcelo Magaldi Alves, terá suas contas de 2020 julgadas hoje pelo Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas. O órgão vai julgar ainda outras 16 prestações de contas de gestores e ex-gestores, dentre elas a do ex-prefeito de Borba, em 2017, Simão Peixoto Lima. Pois é, o Pleno vai apreciar também outros 5 embargos de declaração, 2 tomadas de contas, 2 denúncias direcionadas à corte e uma admissão de pessoal, e além de uma consulta também. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. O inquérito tinha como prazo final o próximo dia 27 de julho, mas, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, há necessidade de prosseguimento das investigações nos termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal. O plenário do STF deverá retornar na sessão do dia 29 de setembro a análise do recurso contra a decisão que rejeitou o pedido do presidente da República para prestar depoimento por escrito neste inquérito. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou na noite desta terça-feira que vai vetar o aumento de mais de 5 bilhões no fundo eleitoral, que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara dos Deputados.
Nas redes sociais, Bolsonaro disse que defende, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. E partindo deste princípio, que jogou desde o início dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Ainda segundo o presidente, em respeito ao povo brasileiro, vetará o aumento do fundão eleitoral, disse. Olha só, falando de jogar nas 4 linhas, vamos agora então para o nosso Momento do Esporte. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. E é com ele que a gente conversa agora. Cadu, como é que tá aí esses últimos dias? Muitos resultados no mundo futebolístico, né? Ontem tivemos aí o Galo ganhando, né? Nos pênaltis, não é isso? Carlos Eduardo Souza, tá na linha? Acho que não sei. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Falando aqui da Tudo Libertadores, bem? Ontem jogo apertado ali, mas o Atlético Mineiro conseguiu levar, não é isso? Olha, o Atlético eu vou lhe contar, viu, rapaz? Pensa num time de sorte, viu? Porque, primeiro que teve um gol, ao meu ver, legítimo, anulado pelo VAR, do Boca Juniors, né? No segundo tempo. Acho que o Boca deveria ter vencido no tempo normal. Aí foi anulado, vai para o pênalti. O Hulk começa batendo, acerta a trave. E depois há uma concentração total dos jogadores do Boca, todo mundo perdendo pênalti, os jogadores do Atlético também perdendo pênalti. O Johan até escorregou na hora de bater o pênalti, errou também. Então foi uma aula de como não se deve bater pênalti, né? Acho que alguém lá do Boca pode vir lá na pelada da diretoria, do amigo do Luiz Marcos lá na Amazon para assistir esse amigo que você fala batendo pênalti, viu, rapaz? Para dar uma aula para esse cara. Porque vai bater pênalti mal assim lá na Argentina, viu? Mas olha, e o Atlético acabou passando, né? Passando os pênaltis, teve muita briga, terminou terminando com os jogadores do Boca na delegacia, fazendo BO, né, com 2 jogadores do Boca que foram levados para a delegacia, e acabou realmente de uma maneira triste esse jogo. Eu esperava bem mais do Atlético Mineiro, até porque o elenco do Atlético é muito bom, mas que não rendeu até agora o suficiente assim para ganhar no tempo normal na Libertadores. E mais tarde um pouco, logo depois desse jogo, teve o brilhante São Paulo, né, que surpreendeu a todos, né? Até o mais otimista São Paulino como eu não acreditava que o São Paulo pudesse jogar, pudesse até empatar, levar para o pênalti, empatar 1-1, levar para o pênalti, mas vencer de 3-1, abrindo 3-0, depois tomando um gol, passou o São Paulo, espera o vencedor do Palmeiras e Universidade Católica. O Palmeiras já venceu fora, vai jogar em casa agora, né? Se não me falha a memória hoje. Então, as 2 equipes brasileiras já passaram aí, estão na mesma chave, do mesmo lado, né? Se quem passar de Palmeiras e vai pegar o vencedor do Atlético, depois não estou lembrando quem é que o Atlético vai pegar, mas mostra aí que nós vamos ter muitos brasileiros passando para a próxima fase aí na Copa Libertadores. Agora, falando de seleção brasileira, falando primeiramente da seleção masculina, vamos reeditar a final das Olimpíadas, das últimas Olimpíadas, no início dessa Olimpíada, né? Brasil e Alemanha, não é isso, Carlos? Pois é, Brasil e Alemanha, né? Um Brasil totalmente remodelado. Muitos jogadores não foram participar, foram convocados, inclusive, todos não liberaram, tipo Pedro do Flamengo, que não foi liberado, o Neymar do PSG também não foi liberado. Então, grandes jogadores não foram liberados, só o Daniel Alves que depois aí, como o único jogador aí acima da idade participando dessa competição, defendendo a seleção brasileira, né? Então, e hoje tivemos a vitória da seleção feminina, né? Isso que eu ia aproveitar e falar disso também. 5-0 na China, né? 5-0 na China. A China que sempre foi uma pedra no sapato, na chuteira das brasileiras, mas o Brasil conseguiu meter um 5-0. Estou acreditando mais nessa seleção feminina do que até na própria masculina, viu, Álvaro? Pois é, olha, para quem ainda não sabe, né, o duelo entre Brasil e Alemanha vai acontecer amanhã às 8h30
no horário de Brasília, né? Portanto, 7h30 da manhã no horário de Manaus, e terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e também na TV fechada pelo Sport TV. Tem também aí os serviços de streaming, Globoplay, etc. Até porque os direitos das Olimpíadas aí tá na Globo, né, Carlos? Tá na Globo. Agora, esse mês todo, né? Você sabe que o futebol começa antes, né? O futebol começa antes, um pouco antes, da abertura oficial das Olimpíadas e é até bom, né? Além, já temos aí as divisões do futebol brasileiro, amistosos internacionais começando lá na Europa, lá com as equipes se preparando para a temporada, né, seguinte. E agora temos também, chama muito a atenção a Olimpíada para nós, né, os esportes coletivos, né, vôlei masculino e feminino tem um potencial muito forte, né, o próprio handebol, temos também o futebol feminino e masculino, então, mas aí não podemos deixar de lado os esportes individuais também, judô, natação, né? Natação, né? Taekwondo, tá forte também. Então nós temos aí grandes atletas e que aí a gente bata o recorde de medalhas aí na Olimpíada. Vamos torcer. Carlos Eduardo Souza, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. 8h08. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. É fazer aquele esforço, hein, Álvaro, para assistir jogo 7h30 da manhã, mas como é seleção... Pra gente não tem problema. A gente vai assistir fazendo o jornal aqui. Vai. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de mais de 2 bilhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 6.115 de rendimentos no primeiro mês. O valor da aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Lembrando mais uma vez que hoje foi um jornal mais curto em virtude de um problema de conexão, então começamos ali por volta das 7h30 da manhã, mas estivemos aqui trazendo para você as principais informações. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store. É só entrar na sua loja de aplicativos do celular Android, digitar ZLZN e já colocar aí no seu celular esse aplicativo dessa imagem que está aparecendo aqui ao meu lado na sua tela. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato, que começa nessas primeiras horas da manhã com as nossas transmissões ao vivo. Você também já pode mandar a sua sugestão pedindo a presença da equipe, ou se você vê acontecer alguma coisa, é só avisar no nosso WhatsApp 9311-0060. Não deixe também de acompanhar o site Imediato, os programas. Às 11 horas temos o Imediato e o Povo, trazendo as notícias da comunidade com Edila Chaves. E às 4 da tarde temos o Manaus 190, o programa policial da internet com a apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M. Acorado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra aqui amanhã, pontualmente, se Deus permitir, a internet também, às 7 horas. Até lá.